Vamos falar um pouco agora sobre a alienação da personalidade, que é uma forma da pessoa poder fazer um trabalho, fazer um processo dessa autoalienação. Quer dizer, ela mesma se aliena e nesse ponto encontramos o consumo de uma série de material que a mídia oferece sem nenhum tipo de sentido. Nessa parte, existe inclusive hoje uma classificação da Organização Mundial de Saúde, que é a alienação pelas redes sociais. Existe, inclusive, já clínicas especializadas. Isso não está relacionado apenas às crianças ou aos adolescentes, mas a pessoas adultas. A dificuldade de enfrentar a sua realidade interior, que eu tenho comentado, faz com que a pessoa ela busque alguma forma de alienação, sendo através das redes sociais e outras formas também mais prejudiciais, que são os vícios. Os vícios, seja eles de qual natureza for, eles constituem um alimento para essas partes que estão reprimidas no inconsciente. Então, uma forma de evitação da própria vida, uma coisa natural e humana, é evitar entrar em contato com aquilo que tem que ser resolvido, eu então desenvolvo determinado tipo de meio de aplacar aqueles sintomas. Pode ser através de medicamentos, pode ser através de droga, pode ser através de consumo, pode ser através da própria comida e pode ser através de um processo de evitação que é a procrastinação. A pessoa ela não consegue fazer o que precisa fazer e fica totalmente tumultuada. O processo de alienação através da parte química, seja de que maneira for, ele sempre representa uma forma onde a pessoa não se responsabiliza pela sua história interna. Então, há um diagnóstico, esse diagnóstico determina um tipo de procedimento, e esse procedimento ele tem então um prognóstico. Existem casos, hoje trazidos pela medicina psicossomática, que eles explicam então o processo que acontece nesse desvio de energia. Basicamente, a medicina psicossomática ela mostra como base de todo tipo de problemas de saúde a parte emocional, porque essa parte emocional é que vai determinar a colocação a alocação dos hormônios que equilibra o sistema homeostático, que equilibra a própria vida, todos esses sentidos. Então, na medicina psicossomática, que ela não tem uma estrutura que se possa colocar como uma formação, mas as pessoas que trabalham com ela, principalmente no processo de terapia, elas entendem o sentido de cada tipo de problema que a pessoa traz. Inicialmente, quando nós levantamos uma anamnese e vemos a história da pessoa, a gente vai encontrar ali os meios pelo qual ela tem aquela personalidade provisória que ela exerce naquela vida. Esses livros que tratam da medicina psicossomática, alguns são de consumo muito fácil, de entendimento geral, principalmente o livro do médico alemão, que ele fala sobre a doença como caminho e a doença como manifestação da própria alma. O curioso nesse livro é que ele fica muito difícil de ser entendido ao nível... difícil de ser entendido, não, difícil de ser aceito. É que ele começa dizendo, propomos mostrar
que o doente não é uma vítima inocente de qualquer alteração da natureza, mas a doença é um meio pelo qual ele quebra esse álibi e ele é o causador da sua própria doença, né? Então, de acordo com o processo da doença, o órgão afetado, o tipo da doença, se mostra exatamente, isso aparece também nos sonhos, né? Aonde que aparece aquela questão fundamental de qual órgão, de qual situação que a pessoa não consegue resolver. Por exemplo, um sonho mais ou menos comum que acontece é com relação a pessoa sonhar com as casas, ou casa que ele conhece, ou casa que ele não conhece. E esses sonhos ele traz, por exemplo, a situação da casa. A casa suja, ou a casa com cômodo que ele não conhece. Então, a casa ela vai representar todo o aspecto psíquico, né? Por causa dos seus vários cômodos com função diferente. Mas vamos voltar à questão principal. Existe uma busca, uma alienação da mídia escandalosa ou da mídia pornográfica, que ela cria uma série de pseudo-satisfação para as pessoas para buscar essas questões não resolvidas, principalmente no que se refere à sua identidade com relação à sua própria equilíbrio da sua identidade de gênero, principalmente quando se refere a essa questão. Então, as frustrações que não são resolvidas são projetadas em determinado tipo de vício. Tem um documentário que é chamado O Poder do Trauma, do médico francês Gabor Maté, que ele explora profundamente esse tema. Então, e o que também é dito na filosofia pelo Nietzsche, aquilo que não te mata, te fortalece. Nesse sentido, se eu buscar qualquer razão da existência da minha dificuldade, eu vou encontrar exatamente o que tem que ser enfrentado. É claro que no processo que eu falei nos outros áudios, nos outros vídeos sobre imaginação ativa, a resistência se dá pela questão de fazer esse trabalho através da resistência do ego, em entrar em contato com aquela parte dolorida interior. Mas quando a gente entra em contato com aquela parte e ela não é alienada por nenhum tipo de medicamento, por nenhum tipo de droga, por nenhum tipo de comportamento de evitação, a pessoa então entende que aquilo tem que ser acolhido, aquela parte dela acolhida de forma gentil, e ela então retorna ao controle da personalidade. Basicamente, nós vivemos uma época onde a medicina que se pratica é uma medicina parcial, baseada em material de radioimagem, exame de laboratório dentro de padrões. É claro que a medicina psicossomática, que vai explicar a origem principal dos traumas, sejam eles quais forem, é muito difícil, por ela se tratar do inconsciente, é impossível determinar um tipo de procedimento clínico que possa, então, ser aceito como se fosse assim, uma profissão organizada. Porém, os médicos que detêm esse tipo de conhecimento, eles entendem a necessidade da terapia, entendem a necessidade de avançar além da questão do diagnóstico do mal em si, da doença em si. Qual seria o significado? Entre a parte mais importante que eu penso sobre essa questão que acontece nas doenças, existe um documentário no
no History Channel, chamado Decifrando os Milagres, que falam nessas curas. Essas curas, elas são colocadas principalmente pelo médico que participou daquele documentário um pouco mais antigo, com vários cientistas, que é Quem Somos Nós, Uma Nova Evolução, que é o Joe Dispenza. Então ele escreve: você é o placebo, quer dizer, você é a solução de todos os seus problemas, sem levar em consideração qualquer tipo de medicamento ou sem qualquer tipo de necessidade de consumo para poder apenas esconder o sintoma em si, né? Nesse sentido, então, era exatamente que são feitos os aparentes milagres de curas, até de coisas que são, que eles dizem que são incuráveis, que a pessoa precisa aturar a vida toda, né? A natureza, ela é por si só organizada no sentido de progresso e proteção, e ela retoma através da mente. Nós crescemos o nosso corpo, nós evoluímos através da nossa mente. E a mente, conforme eu tenho dito, são dois lados: a parte consciente, que cuida dos nossos papéis, e a parte inconsciente, que mostra a nossa realidade, o nosso contrato de alma, a nossa verdadeira identidade. Na medicina psicossomática, dentro desse material, então vai se revelar exatamente essa parte, qual órgão foi afetado e o que ele significa. Por exemplo, uma doença de pulmão significa tristeza, onde a pessoa não consegue respirar e o ar venenoso da depressão vai ficando paralisado. Quando se trata, por exemplo, um sonho, que às vezes aparece, muita pessoa sonha com os dentes que estão caindo, os dentes que estão podres, o inconsciente está dizendo que a pessoa não está agredindo a vida, colocando as suas coisas na vida como deveria, porque essa agressividade dos dentes significa a ingestão da própria vida, da manutenção da própria vida. Então, essa parte que se fala que a gente fala dos vícios, das doenças e das dificuldades, nós passamos atualmente por uma necessidade muito grande de desenvolver um conhecimento maior sobre isso. Esse material está disponível em livros fáceis de entender e em documentários no YouTube, ok?